Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos. E hoje, de uma forma bem especial, eu quero ofertar, dedicar esse Diálogos a todos vocês que têm acompanhado, que têm trazido suas opiniões, que têm feito seus comentários. Que bom podermos estar juntos aí neste crescimento, nessa jornada desse programa tão especial. E hoje eu quero lembrar para você que o grande propósito do Diálogos, na verdade, não é trazer apenas informação. Não é? A gente não quer ter mais informação sobre alguma coisa. É, na verdade, trazer discernimento, clarear um assunto, trazer a possibilidade de olharmos para ele com os olhos crítico, profundo e buscar nisso tudo também sabedoria. Não é apenas criticar, é entender o que aquilo pode trazer de sabedoria para nós. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos. E hoje, de uma forma especial, a pergunta está para arrebentar a boca do balão. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: Cristo preferiu os pobres? A salvação está na pobreza? Ser rico já é estar condenado? Olha só, Cristo preferiu os pobres? A salvação está na pobreza? Ser rico já é estar condenado? Esse é um tema profundamente atual, marcado por controvérsias. Eu chego até a perceber heresias em torno disso. E desde já eu quero dizer para vocês que esse tema está no mesmo nível que o tema, digamos assim, de que todos os cristãos deveriam ser prósperos, de que a bênção de Deus estaria na riqueza, que o sinal de que você está sendo abençoado por Deus é você estar rico. A questão de Cristo preferir os pobres e a salvação está na pobreza, está no mesmo naipe que Cristo é prosperidade. Estar em Cristo é obrigatoriamente ser rico. Então, esses dois temas são temas que se completam no sentido de serem totalmente equivocados. E eu quero aqui compartilhar com vocês essa jornada hoje, as nossas fontes. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês um livro do Richard Foster. Está aqui a capa americana, porque a nacional ela está sem ser editada, né? Dinheiro, Sexo e Poder, né? Esse livro é de um equilíbrio sobre a espiritualidade do dinheiro de uma forma bacana, né? O Fox fala do lado luminoso do dinheiro e do lado demoníaco do dinheiro. Então, a gente vai lidar um pouquinho com isso na nossa jornada hoje. Outra fonte extraordinária de hoje é o Jesus de Nazaré, um livro perfeito, completo sobre a vida de Jesus, né? Quebrando essa tradição que vinha aí do Jesus histórico, do Jesus que, em primeiro lugar, você tinha que descobrir a humanidade dele, a historiografia dele, digamos assim, para só depois você pensar o Cristo da fé. O Bento XVI, né, ele trabalha de uma forma pesada contra isso e é um dos grandes profetas do século passado contra esse desvio que estava acontecendo na teologia cristã. E o outro livro dele, que é uma junção de, digamos assim, homilias, é Ser Cristão na Era Neopagã. Vale a pena. Os dois livros são profundamente recomendados para a gente entender um pouco do cristianismo e a atualidade. E, por fim, eu quero trazer dois livros também, duas indicações, que são de um teólogo
que fez parte, né, ativamente da teologia da libertação, mas que começou a enxergar os seus limites, né, começou a enxergar os seus erros de uma forma bem sistemática. E eu atribuo isso pelo fato de que esse teólogo, o Frei Clodovis Boff, ele, na verdade, foi um homem que perseverou na espiritualidade cristã, que perseverou na fé, na religião cristã. Por isso ele chegou a um tempo de maturidade percebendo os erros que essa heresia, que é a teologia da libertação, tem trazido para dentro da igreja cristã. Então, esses dois livros são recentes, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, e Por uma Igreja em Subida, a espiritualidade como resposta à crise da igreja. Então, vale a pena a leitura destes dois livros e eu vou, em especial, hoje, trabalhar o primeiro. Ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa dimensão hoje. A pergunta está bem clara e, para entender, a gente vai perceber o que é a pobreza na Bíblia, né? O que é a pobreza dentro das Sagradas Escrituras? A gente vai ver essa dimensão da pobreza, né, sendo bem citado em vários versículos bíblicos, né? Davi vai falar: fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um Senhor desprezar um dos seus na pobreza, na falta, né? O próprio Isaías, o profeta, vai falar muito que o Senhor veio para salvar os pobres e necessitados. Quando a gente abre ali o Novo Testamento, bem-aventurados os pobres, a gente vai ver que Jesus vai estar sempre falando dos pobres. Mas o que podemos entender por pobreza nas Sagradas Escrituras? O que podemos entender por pobreza na Bíblia? Né? Um dos textos mais agudos, né, quando Jesus diz assim: eu tive fome e me destes de comer, né? Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestisses. Então, a ideia aí é que o centro do evangelho seria cuidar dos pobres. O centro da vida cristã seria cuidar dos pobres, seria trazer dignidade aos pobres. E é interessante perceber que a gente esquece que essa dimensão de pobreza nas Sagradas Escrituras, ela tem a ver com vários aspectos. O primeiro delas, sim, uma pobreza econômica, né? Pessoas que não têm o que comer, pessoas que foram feridas, violentadas. É interessante que se tem um princípio que a Bíblia defende, é o princípio da propriedade privada, né? da ideia de que você tem direito, sim, você tem a possibilidade, sim, de possuir a terra, né? Inclusive, um dos pontos mais agudos é quando se é tomado esse bem, né, de forma corrupta, né? Então, um dos pontos que a Bíblia vai colocar em relação à pobreza é sim a falta econômica, é sim a possibilidade de não ter a manutenção, né? É sim a ideia de que eu olho para a prateleira, eu olho para o armário, estou vendo as coisas indo embora, não estou tendo provisão, né? A outra coisa que a Bíblia vai lidar como a ideia de pobreza é que os pequenos, né, aqueles que não conseguem ter força, não conseguem ter vezes, os aniquilados, né, a ideia dessa pequenez em relação a não ser acolhido, a não ser visto, aqui não apenas no contexto econômico, mas no contexto de acolhimento, de amor, de serviço, de paz, né? De ser incluído dentro
de uma jornada, de um sistema, de uma religião. Então, o pequeno seria aquele que é humilhado, que é aquele que é deixado para trás, é aquele que é esquecido. Esse é visto também como pobre dentro da espiritualidade cristã, dentro da espiritualidade bíblica. E aí vem os pobres de espíritos, que são aqueles que se quebrantam, que se humilham, né? Um coração quebrantado, é um coração pobre, é um coração humilhado. E nesse sentido, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então, essa pobreza aqui tem a ver com ser humilde. Essa pobreza aqui tem a ver com ser o contrário de orgulhoso, né? Não tem a ver com a questão econômica, não tem a ver com a questão de não possuir, né? A gente vai ver, por exemplo, dois personagens bíblicos, né, que são contrastes, mesmo sendo ricos. A gente vai ver Ananias e Safira, que é representado por um casal que vende uma propriedade e mente dentro da igreja, mas ele vendeu aquela propriedade porque ele viu que Barnabé vendeu a dele e Barnabé foi bem amado, bem quisto, e eles invejavam aquela glória de Barnabé. Eles não eram pobres de espírito. Já Barnabé não. Barnabé era um homem rico que tinha posse, mas ele tinha, ao mesmo tempo, um coração quebrantado, um coração humilde, ao ponto de vender um terreno e dar à igreja o dinheiro para investimento no evangelismo, no crescimento, no bem dos outros irmãos. Então, vejam, dois que possuíam, mas que faziam das suas posses senhores ou simplesmente graças, bens que Deus havia dado para que eles abençoassem outras pessoas. Então você vai ver que o conceito bíblico de pobreza é muito mais abrangente do que meramente econômico. Agora, o que é que acontece? Dentro ali do final da Idade Média, principalmente ali com a vida do Francisco de Assis, né, e das ordens que a gente vai chamar de ordens mendicantes, vai nascer uma ideia de principalmente, né, uma vida monástica pautada pelo absoluto da pobreza. Porque a vida monástica em si, ela já tem o voto de pobreza. O monge, o próprio sacerdote, ele pode também fazer esse voto, né? Ele vai ter aquele voto de dizer assim, eu vou viver para Cristo e toda a minha busca vai ser em Cristo, para Ele, para o reino de Deus, né? Mas o que é que as ordens mendicantes fazem? Elas vão além, elas propõem que fará parte de sua espiritualidade viver das esmolas, viver da ajuda dos adeptos, dos cristãos, das pessoas que tiverem simpatia com as ordens. Então, a pobreza passa a ser um dos grandes temas da espiritualidade na Idade Média e o alvorecer da Idade Moderna. Cristãos que queriam uma volta da igreja às origens, preocupados com o desvirtuamento, revoltaram-se contra a ostentação e a riqueza, relembrando a todos, e sobretudo às autoridades eclesiásticas, que Jesus tinha sido pobre a vida inteira. Essa afirmação se sustenta? Vamos lá. E é interessante perceber, amados, que todas as vezes que uma ideologia quer se implantar na igreja, observe bem isso. Escute qualquer discurso dentro da igreja, dentro da teologia cristã, dentro da sua instituição religiosa, com o seguinte ouvido. Quando uma ideologia quer se implantar na igreja e destruir a espiritualidade cristã, a primeira coisa que ela tenta fazer é: vamos voltar à igreja primitiva, vamos voltar ao Jesus histórico, vamos voltar ao Jesus antes da religião, ao Jesus antes da igreja imperial, né? A gente tem visto esse discurso repetindo-se
nos lábios de uma dezena, centenas de hereges que se levantam sempre para dizer que tem um cristianismo outro que nós precisamos descobrir. Um cristianismo esotérico ou um cristianismo da fonte que a gente precisa entender que é maior do que a história da igreja, em todas as suas dimensões. Isso acontece dentro da Igreja Católica Romana, isso acontece dentro dos movimentos protestantes, isso acontece dentro da Igreja Evangélica atual, dentro dos movimentos pentecostais. Sempre quando a ideologia quer tomar o poder, ela tenta, vamos para a origem, e voltam para ali sem uma dimensão de respeito à história da tradição da igreja. Isso é um sinal de heresia. Preste atenção sempre nisso. Então, os mendicantes, eles vão, de uma certa forma, passar a caminhar, mas farão isso de uma forma muito centrada, porque nascem aí algumas ordens, como os franciscanos e os dominicanos, que vão dizer o seguinte, né? Não tem a ver a questão com a economia, né? Eles vão ter posses, as ordens vão ter posses, vão ter templos, vão ter prédios, vão ter. Afinal, precisa se administrar a jornada dessas ordens. Mas a ideia é o seguinte: nós precisamos viver um nível de espiritualidade onde as nossas necessidades vitais, né, e de gerir a vida esteja totalmente na dependência da provisão que Deus vai trazer através do amor dos adeptos, dos cristãos em todo o mundo, através da solidariedade, através da caridade e da entrega financeira. Vejam, esse é um ponto que vai estar pautado muito na dimensão daquela ordem, daquele modelo de vida monástico. Apesar de que você vai ter vários modelos de vidas monásticos que não vai pensar assim, né? Que vai pensar que a relação do monge e do dinheiro é uma relação que tem que ter equilíbrio, tem o voto da pobreza, mas que ele não precisa ser alguém que está mendigando para ter a dimensão plena da espiritualidade, ok? Então, esse é o ponto que a gente vai partir aqui de uma forma bem especial. Agora, vamos lá. O que é que acontece? O próximo passo são os movimentos libertários, né? A gente vai ter, de um lado, os liberais, que vão trabalhar muito na liberação de temas morais, na liberação de temas dogmáticos, digamos assim, da igreja, mas a gente vai ter os movimentos libertários. Esses vão trabalhar muito sobre uma ótica, digamos assim, econômica. E principalmente tendo como fonte dessa ótica o marxismo. Os escritos de Karl Marx, que vai entrando pela igreja, ou vai entrando na igreja através da teologia alemã, homens como Karl Rahner, homens como, de uma certa forma, no mundo protestante, você tem Karl Barth, de um radicalismo profundo em relação à mística, mas de uma ideia muito liberal em relação à economia, principalmente ali como ele vai lidar com isso, né? O Dietrich Bonhoeffer, que é uma outra vertente do protestantismo alemão, que vai também estar trazendo algumas bases para uma libertação, né, digamos, mais radical da dogmática cristã tradicional. De um outro lado, você tem aí esse movimento que vai abraçar a ideia de que a economia, os pobres, são a salvação para a humanidade. É através dos pobres que Deus trabalha. E os movimentos libertários verão a pobreza como a marca da salvação, do valor do reino de Deus. A riqueza é um pecado que destrói o homem e o afasta de Deus.
né? E aí eles vão usar dezenas de textos bíblicos, tirando o foco, tirando a interpretação, tirando o texto do contexto e levando a absurdos que vocês não têm ideias, né? Então, eu quero apenas mostrar aqui um exemplo que está ali pautado em dois escritores, né, que são católicos ali da década de 70 do século passado. Mas antes disso, qual é a marca que esses movimentos vão trazer? A riqueza é o pecado original. A visão que o rico é essencialmente corrupto, enquanto todos os corruptos, em nome da ideologia, é salvador. Olha que coisa maluca essa daqui. Esses movimentos vão enxergar a riqueza como um pecado, o pecado original, o pecado que afasta o homem de Deus. Mas quando a gente vai ver a história de dezenas e centenas de padres, de freis, de homens que mergulharam nessa ideologia da pobreza como salvação, né? Que criaram ONGs, partidos políticos, que entraram na política, que passaram a governar. Por exemplo, veja o Brasil. Nos últimos 50 anos, o Brasil é um país que está na total dependência da ideologia, da teologia da libertação. A teologia da libertação criou uma visão política que governa o Brasil desde o final da década de 70, começo da década de 80, e que tem implantado toda a sua lógica num avanço teológico, filosófico, cultural, espiritual e, durante um bom tempo, eclesiástico. E isso não tem a ver apenas com a Igreja Católica. Quando você olha para a Igreja Evangélica, a história da Igreja Evangélica nos últimos nas últimas 3, 4 décadas, é uma história também de uma total transformação ideológica. Você vê seminários como o Batista do Norte, como o Presbiteriano do Sul e do Norte. Você vê, por exemplo, teólogos como Harvey Cox, que se transformou durante 20 anos, 30 anos, no centro da teologia ensinadas nos grandes seminários das igrejas tradicionais evangélicas. Rubem Alves, que é o pai de uma teologia progressista dentro da igreja evangélica. Hoje, esse movimento integral da igreja, né? Então, assim, esse mover, essa ideologia da pobreza como salvação, move as últimas 5 décadas da igreja evangélica e católica, principalmente ali as bases históricas protestantes e católicas que a gente viu nos grupos de bases, né, como se diz. Agora, eclesiásticos de base. Agora, vejam só, o que acontece? Quando esses homens que proclamam essa salvação, esse olhar para o pobre, a busca de justiça, eles tomam o poder, sejam no âmbito eclesiásticos, seja no âmbito político, seja no âmbito das filosofias, seja no âmbito da educação, eles são tomados pela corrupção. Porém, por eles serem salvadores, por eles serem heróis, por eles terem, de uma certa forma, trazido a libertação a um povo que era escravo, e as pessoas que abraçam essa teologia, que abraçam essa ideologia, os veem como salvadores. Não conseguem fazer críticas, não conseguem enxergar os seus limites. E assim a gente vai caminhando de uma forma assustadora. Então, a grande repetição em torno dessa teologia
só nos pobres há salvação. Os pobres são os porteiros dos céus. E eles citam ali aquilo que já falamos, que é Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, quando Jesus fala que alguns vão ficar fora do reino de Deus, não entrarão no céu, porque quando ele teve sede, não deram de comer, quando ele teve fome, não deram de beber, mas eu volto lá na frente para esse texto. Vamos lá. Um ponto de partida para essa ideia, e há várias fontes, mas eu quero trazer essa em especial, é de um padre que ele é espanhol e ele vem para a América Latina, né? E ele ali se transforma num líder que vai trazer uma hermenêutica, uma interpretação da Bíblia totalmente equivocada e destruidora da fé cristã. O padre Ignácio Elacúria, né? Elacúria, ele vai tentar dizer o seguinte: primeiro, nós precisamos de deixar de olhar para o cristianismo da ideologia, do idealismo. O cristianismo que quer transformar o mundo através de um sonho platônico de um outro mundo, por aí. A gente precisa entender que o cristianismo tem que abraçar-se com a realidade. A realidade é o que deve nortear a interpretação e aplicação da espiritualidade. Mas aí ele vai dizer, essa realidade é a realidade da América Latina. A realidade da América Latina deve nortear a leitura da Bíblia. E ele faz isso de uma forma profundamente maquiavélica na interpretação que ele faz de Isaías 53. Porque ele toma o Isaías 53 e aqui no nosso canal nós temos uma aula sobre Isaías 53 em relação às diversas interpretações desse capítulo. Vale a pena você conferir. Mas veja, ele pega o Isaías 53 e vai fazendo uma construção ideológica. Porque como é que a ideologia, no seu sentido mais perverso, acontece? Você entra naquela linguagem, assume aquela linguagem, e aí você corrompe aquela linguagem para destruir aquilo que você entrou. Então, ele toma o Isaías 53, que é aquela história do servo sofredor, aquela profecia que Isaías traz sobre o Cristo, sobre o Messias, tá bom? E ele vai mostrando que as características dessa profecia traz a ideia de que o sofrimento e a morte é que trazem a salvação, ok? Só que preste atenção nisso. Está se falando do Messias. Está se falando da figura messiânica. Alguns, como eu falei na aula, vão interpretar esse Isaías 53 como a história do povo judeu, como a ideia de que o povo judeu é o povo sofredor. Outros vão interpretar que seria os pobres. E essa é a fonte da interpretação equivocada da teologia da libertação. A ideia de que o servo sofredor, ele não está sofrendo por ter cometido pecado, ok? O estado do servo sofredor não é porque ele é pecador, é porque ele é pobre. É a pobreza. Então, o que é que o Elacúria vai fazer? Ele vai transformar essa figura do servo sofredor, do Isaías 53, na figura do pobre. O pobre passa a ser um Messias. A pobreza passa a ser salvadora. Então ele vai começar a dizer o seguinte: o povo crucificado oferece luz. O terceiro mundo oferece luz para
o mundo todo. A salvação está na história da América Latina. A América Latina é a salvação do mundo. A história dos pobres, os oprimidos, é quem vai salvar todas as outras civilizações. É interessante que hoje isso se transformou em cultura, isso se transformou em ideologias woke e tantas outras coisas. Mas dentro da origem está a pobreza, está o povo pobre como a marca dessa ideologia. E aí, amados, vem então o escrito do John Sobrino. Fora dos pobres não há salvação. E olha só qual é o centro desse pensamento que ele vai trazer para nós. Sobre a influência de Elacuria, nasce o trabalho de John Sobrino. O sofrimento e a morte trazem salvação. Do servo se diz que seu estado não se deve ao seu pecado, mas ao que sofre sem ter cometido pecado. Qual é então o pecado capital? A injustiça. Qual é então o pecado capital? O ser rico, porque a riqueza arrancou aquilo que era do outro, tornando-o pobre. E a reconstrução, a conversão, seria voltar-se à pobreza. A santidade é jogada fora. A metanoia se transforma numa questão meramente econômica. E isso vai gerar danos absurdos para a vida da igreja. O primeiro ponto que vai se colocar é que os ricos são maus. O dinheiro, né, vai estar sempre ligado à corrupção. Possuir dinheiro vai estar sempre ligado a ser corrupto. Esse vai ser o pensamento de uma forma estrutural, né, dessa espiritualidade. Onde há corrupção, tudo está estruturado por causa da riqueza. Mas vejam, será essa uma realidade? Ou poderíamos dizer que não tem a ver com o dinheiro, mas com a corrupção? Porque por mais que você seja pobre, mas se você é corrupto, você não sabe amar. Não há caridade. Onde há corrupção, não há caridade. Se você está ajudando alguém com dinheiro roubado, isso não é caridade. Você pode fazer o bem que for para uma outra pessoa, mas não é caridade. A corrupção tira-nos da possibilidade de sermos caridosos. Mas será que todos os ricos são maus? Será que todos os ricos são corruptos? Esse é o pensamento ideológico. Esse é o pensamento que destrói a lucidez, a prudência da teologia da libertação. Olha o que diz, por exemplo, o Richard Foster, quando ele fala do dinheiro. Ele diz que há uma face luminosa do dinheiro. E aí ele vai colocar o seguinte. Ele vai dizer que Abraão era um homem próspero e rico, e Deus o escolheu. Por exemplo, Gênesis 13, 2. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Isaac, o filho de Abraão, era rico, ao ponto de os filisteus o invejavam.
Gênesis 26, 14. Jó foi um homem muito rico e que era íntegro e justo, e temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1. Apesar de ser provado pelo fogo, ele teve sua fortuna restaurada em dobro por Deus. Então Deus estaria promovendo pecado na vida de Jó? Então, olha só. Malaquias, capítulo 3, versos 10. Eu estou citando aqui o Foster. Ele diz: é, é uma promessa de que Deus vai abrir as janelas dos céus para derramar bênçãos sobre medidas diante da vida daquele que dizima. Quando ele passa para o Novo Testamento, ele vai dizer: olha, vejam a vida de tantos personagens do Novo Testamento. Os reis magos levavam sua riqueza ao Cristo bebê como forma de doação. Zaqueu doou com generosidade e a viúva pobre doou com sacrifício. Mulheres de posse ajudavam a sustentar o grupo dos discípulos. Está lá em Lucas 8, 2 e 3. E Maria de Madalena era uma dessas mulheres. José de Arimateia, quanto Nicodemos, usaram a riqueza que possuíam no serviço a Cristo. O próprio Barnabé, que era chamado de filho da consolação, usava o seu dinheiro para abençoar a igreja e outras vidas. Cornélio, em Atos capítulo 10, versos 2, dava muitas esmolas aos povos e orava continuamente a Deus. Lídia, em Atos capítulo 16, 14, a vendedora de púrpura, usou sua posição e seus recursos para beneficiar a igreja primitiva. Então, onde é que a Bíblia vê a riqueza como uma maldição, como um pecado, como corrupção? A riqueza também é bênção. A riqueza também é dádiva. Principalmente ou unicamente quando ela é fruto de um trabalho justo, de uma vida justa, de uma busca justa. Então, vamos lá. Quais são os erros da teologia da libertação? E eu quero aqui mostrar para vocês uma série de informações. A ideia de que, digamos, Jesus, né, optou pelos pobres, né, e simplesmente andava só com eles. Isso é uma mentira. Como vimos, figuras ricas que andavam com Jesus, que sustentavam o ministério de Jesus, que abençoavam Jesus, está presente em todo o Novo Testamento. Essa história de que o reino de Deus é a mensagem do Jesus histórico é uma outra mentira. A mensagem do Jesus histórico é salvação. Essa salvação está caracterizada pelo reino de Deus em nossas vidas e não como uma estrutura social. Outro ponto que a teologia da libertação e essa ideia dos pobres como a opção de Jesus e da Bíblia é que eles entendem o Êxodo é a história da salvação dos pobres, a salvação como libertação social. Êxodo é o livro espiritual da libertação da pobreza, de uma sociedade oprimida que é vista por Deus e que vai ser transformada. Mas eles esquecem uma coisa: toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Foi impedida de entrar na Terra Prometida. Por quê? Falta de obediência e de santidade. Não tem a ver com a pobreza. Na verdade, o livro de Êxodo, ele fala mais sobre tirania
sobre tiranos do que sobre pobres. Ele fala mais de homens que se sentam no poder, seja o poder governamental, seja o poder judiciário, seja o poder religioso, seja de que tipo de poder que for, e tentam manipular, destruir, escravizar econômica, cultural e espiritualmente a vida dos seus. Era isso que o faraó fazia. Foi isso que Herodes fez. E sabe, amados, a teologia da libertação propõe que os profetas são revolucionários gritando contra os ricos. Havia todo tipo de gente entre os profetas. Havia fazendeiros, havia pessoas que, como o profeta Isaías, era filho de um homem que tinha uma grande influência na sociedade. Mas também havia boiadeiros. Sabe, os profetas não estão falando contra uma estrutura social. Eles estão falando contra uma estrutura social corrupta e em pecado. Eles estão falando dos ricos que estão fazendo de sua riqueza o saqueamento do bem dos pobres, dos seus contemporâneos, dos ricos que estão vivendo a corrupção. Eles estão falando dos governadores que, com sua caneta, roubam os pobres. Eles estão falando de juízes corruptos que usam as suas sentenças ideologicamente. Os profetas estão falando para uma sociedade que esqueceu Deus e não meramente em busca de uma revolução social. Porque o fruto das revoluções sociais foi a destruição dos pobres, dos pequenos, dos tolos que tantas vezes acreditaram naquela ideologia cegamente e foram as suas primeiras vítimas. Jesus optou por uma vida de pobreza até a sua morte. Mentira! Nós não podemos dizer se Jesus era rico ou pobre. Não há nenhuma referência bíblica absoluta sobre isso. Mas nós vemos Jesus situado dentro de uma jornada bem relacionada com ricos daquela sociedade. Jesus andava apenas com pobres. Mentira! Agora, olha essa daqui. Transformar a sociedade é a maior revolução do reino de Deus. Essa é a maior escravidão que esse discurso que entrou na igreja, esse discurso ideológico que entrou na igreja conseguiu fazer. É tão maluco que eles conseguiram captar a igreja, corromper a igreja e usar a igreja para destruir a própria espiritualidade cristã. Quanta loucura, hein? Aí eu quero partir para os momentos finais. Tá ficando muito grande esse vídeo de hoje. E quero trazer para vocês algumas coisas aqui. Por exemplo, um dos extraordinários livros que resgata Jesus de uma forma muito plena, dentro de um pensamento teológico, é o do Bento XVI, Jesus de Nazaré. E sobre o Sermão do Monte, olha o que ele vai falar quando Jesus fala no Sermão do Monte da pobreza. Ele diz assim: a pobreza que aqui se trata não é um fenômeno simplesmente material. A simples pobreza material não redime, ainda que certamente os preteridos deste mundo possam contar. De um modo muito especial com a bondade de Deus.
Ainda que os pobres eles possam contar com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a provisão de Deus, mas o fato deles serem pobres não redime a vida deles. Eles não estão salvos porque são pobres. E olha só o que o Bento XVI vai dizer. O coração daqueles que nada possuem pode estar endurecidos, envenenados, ser mal, interiormente cheios de cobiça pela posse das coisas, esquecendo-se de Deus e cobiçando as propriedades externas. Sabe qual o grande problema de muitos de nós? É que quando olhamos para a, a questão do outro em sua miserabilidade, nós esquecemos disso. Mesmo que o outro esteja num estado de sofrimento, mas o seu coração pode ser mau. E nós precisamos ter cuidado disso. Precisamos ter discernimento e entendermos que não tem a ver com o fato de ser apenas miserável. Tem a ver com o fato de ser pecador. Olha outra dimensão. O que une uma comunidade? A igreja é unida porque ela empobreceu, porque ela optou pelos pobres e vai viver em comunidades pobres, carentes? Não. O que une a igreja não é um grupo de ativistas que se reúnem em certos lugares para viver a comunidade. A marca dela é a imagem de Cristo restaurada em mim, que me faz estar em Cristo e com o meu irmão. Olha o que Bento XVI vai colocar. A unidade da igreja deve estar em Cristo. Cristo deve ser o centro da igreja. Um Cristo, sim, que ama o pobre, mas também ama o rico. Porque ele ama o ser humano. Porque ele veio para trazer vida e vida em abundância para os homens e mulheres deste mundo. Ele não exclui ninguém. Não há grego, não há judeu, não há rico, não há pobre. É esse o princípio do cristianismo. Aí eu vou para as afirmações do Clodovis Boff. Ele diz algo quase que repetindo o que Bento XVI coloca. A igreja deslocou seu centro para o mundo, não mais para Cristo. Ele chega a dizer que a igreja está se transformando em ONGs, que estão lutando mais pela estrutura social do que pela salvação do ser humano. E a gente vê isso entre católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Essa ideologia é assustadora de que o papel da igreja é meramente salvar socialmente os pobres, uma comunidade carente. Olha só o que eu vou dizer. Quanto mais a igreja estiver diante de Cristo e ajoelhada diante dele, mais ela vai olhar para o pobre, para o necessitado, mais ela vai olhar para o carente, mais ela vai olhar para a viúva, mais ela vai olhar para aqueles que precisam. Mas também ela vai olhar para o rico, ela vai olhar para aquele que tem poder, ela vai olhar para a política, ela vai olhar porque ela vai entender que esse Cristo quer transformar tudo e todos. Esse Cristo quer ser aquele que tira o lixo e o pecado, a escravidão do pecado da vida do ser humano e o transforma de dentro para fora. E quando transforma o coração, transforma também o uso dos bens, a sua finança, a sua maneira de lidar com as coisas. Por isso, amados, o que quebra o pensamento da salvação como opção pelos pobres, essa ideia de que os pobres são os porteiros dos céus, a própria afirmação do nosso Senhor Jesus. Vocês vão ter os pobres com vocês,
o tempo todo. É o que ele diz lá em Marcos 14, 7. Mas essa mulher não. Que foi aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. Ela optou por mim. E porque ela optou por mim, ela pode se levantar e olhar para os pobres, e olhar para os necessitados, e olhar para os carentes, mas olhar também para os ricos, olhar para aqueles que possuem e ser um instrumento de Deus. Como foi a mulher samaritana, que foi um instrumento de Deus numa cidade? Como foi Lígia? Então, amados, nós precisamos nos libertar dessa teologia da libertação, de todos os seus venenos, de toda a sua ideologia, de toda a escravidão que ela tem trazido à Igreja Católica e à Igreja Evangélica e Protestante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não esqueçam aquilo que o apóstolo Paulo nos lembra. Ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, ao ponto de ficar pobre, miserável, ou até mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado por eles. Eu vou ler aqui. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E onde está a diferença entre o amor e a revolução? A caridade e a revolução. Deixa eu dizer aqui para encerrar os princípios da caridade. Em primeiro lugar, a caridade é algo voluntário. É uma decisão. Nós decidimos amar. Enquanto a revolução, ela acontece pela violência. Amados, é isso que está acontecendo, por exemplo, nessa jornada dos movimentos ideológicos woke. É imposto um pensamento. A igreja sempre pregou a tolerância. Desde Santo Agostinho até os grandes escritores da Reforma Protestante e da caminhada do nascimento da nação americana, a tolerância sempre esteve ali. Era a ideia: eu não concordo com você, eu te vejo de uma outra forma, mas eu vou tolerar em amor você. Santo Agostinho tem um sermão extraordinário sobre isso, quando ele fala do joio e do trigo. Ele diz assim: olha, nós não podemos arrancar o joio, porque um dia ele pode se converter e ser trigo. Agora, preste atenção nisso. A caridade está expressa em bondade e não no desejo de usar as pessoas por uma ideologia. Está expressa em serviço e não numa luta ideológica para transformar revolucionariamente uma sociedade. A revolução quer transformar estruturas, enquanto a caridade olha para o indivíduo. Sabe por que você deve dar uma esmola a uma única pessoa na rua? Porque é aquela pessoa que está precisando. Ah, vamos estruturar uma ONG para mudar a pobreza em Pernambuco. E o que estamos fazendo com aquelas pessoas carentes, economicamente, espiritualmente, psicologicamente, ao nosso redor? A caridade não olha para estruturas, olha para pessoas, nomes. Sabe, eu quero encerrar dizendo para vocês, a teologia da libertação é a teologia de Judas, que olha o financeiro em favor próprio e busca a revolução para tomar o poder. A teologia do amor de Cristo é uma teologia do chamado voluntário, da entrega bondosa, do serviço. É uma teologia que não mata bebês, por simplesmente acreditar que o meu corpo são minhas regras.
É uma teologia que não mata o outro ou censura porque pensa diferente dele e quer o absoluto do seu pensamento. É uma teologia que serve até mesmo os inimigos, que estende as mãos quando eles estão caídos, porque é marcada pela misericórdia e não pelo desejo do extermínio do outro. Cristo não optou pela pobreza e nem pelos pobres. Ele optou pelo ser humano. E entre eles estão crianças, estão adultos, pobres, ricos, carentes, que estão vivendo essa pobreza dentro dos seus quartos, que são vazios, abandonados, que não conseguem ter relacionamentos com ninguém. É essa a opção de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja os magos que se ajoelharam diante do Cristo bebê, sejam os pastores que também se ajoelharam diante do mesmo Cristo. Até a próxima!